Tem mulher que acha que vai ficar levando um casamento com papai e mamãe na cama pro resto da vida. Mas homem, gente, gosta de mulher que tem atitude. E se não tiver, acaba tomando chifre. Palavras de Alice, tá, gente? Durante um período, eu fiquei me envolvendo com 3 homens casados ao mesmo tempo. Laércio, que era meu professor, Bruno, que era da academia, e Acácio, que era meu patrão. Laércio me procurava com frequência para saber como estava meu trabalho de conclusão de curso, e eu comecei a achar aquilo bastante estranho. Ele sentava comigo na biblioteca um pouco antes das aulas, me dava conselhos de como eu deveria fazer os trabalhos, né? Até que um dia à noite eu estava no meu computador e ele me mandou uma mensagem no bate-papo da rede social. Em pouco tempo a gente já estava falando da nossa vida e no auge da conversa ele já estava bem soltinho. No outro dia, quando eu acordei, tinha uma mensagem dele me chamando para almoçar. Respondi fazendo um charminho que eu estava querendo ir, mas estava preocupada que ele era casado. Na verdade, Dani, eu estava me lixando para isso. A mulher era dele, não minha. Então, quem tinha que dar satisfação para ela era ele, não eu. Ele respondeu que não tinha nada a ver, que era só um almoço, que eu era uma aluna muito querida, mas que de qualquer forma a gente ia almoçar na região serrana e que ninguém ia saber. Perguntou se eu tinha disponibilidade para dormir lá, que era para eu levar meu computador, que a gente ia aproveitar e adiantar o TCC. Falei que eu poderia sim, avisei minha mãe que ia dormir fora, que eu ia aproveitar o final de semana e estudar com uma amiga. Quando chegamos na cidade, a gente já estava indo, ele parou num hotel e falou que tinha feito uma reserva. Mas uma vez eu fiz um charminho, perguntei se ele tinha pegado 2 quartos e ele disse que não. Falei com ele que não era certo a gente ficar no mesmo quarto, pois ele era casado. Quando chegamos no quarto, eu perguntei a ele se ele iria pedir para trocar a gente para um quarto com 2 camas. Ele perguntou se realmente era necessário. Falei com ele que se ele se comportasse bem, não seria necessário, e fui tomar banho. Nessa hora que eu fui tomar banho, eu já comecei a imaginar ele ali do meu lado, mas resolvi não tomar iniciativa. Eu não queria mostrar que eu era oferecida, até porque quem se oferece demais não se valoriza. Assim que ele deitou do meu lado, ele começou a se encostar em mim, e a cada encostada eu ficava mais louca. Até que eu não aguentei, virei pro lado e dei um beijão nele. E comecei então ali, né, fazer umas preliminares. Naquele final de semana, me tornei amante dele por um bom tempo. Só que enquanto eu estava sendo amante dele, acabei me envolvendo com outro homem casado, que era um dos professores da minha academia. O nome dele, Bruno. Bruno trabalhava em uma nova academia que eu comecei a malhar. E logo de cara já fiquei de olho nele. Eu não sei o que mais me chamou a atenção nele, se foi o corpão ou a aliança gigante que ele tinha no dedo. Assim que eu conheci Bruno, eu já me aproximei dele no intuito dele me passar meus treinos. E também poder ficar mais perto daquele homem lindo. Mas só tinha um problema. Logo depois eu descobri que a esposa de Bruno também malhava na academia e, para minha surpresa, ela era uma mulher bem mais velha que ele. Logo notei que ele estava com aquela mulher por dinheiro. O nome dela era Áurea. Por ela não perceber que eu estava dando em cima dele, para ela não perceber, eu comecei a me aproximar dela. E logo ficamos amigas. Inclusive, Dani, eu ia com ela pro shopping, ajudava ela a escolher roupas para Bruno, saía com ela para comprar objeto para casa e ela sempre me dava um presentinho. Mas presentinho que eu queria mesmo eu não tinha ainda, que era o marido dela na minha cama. Meu Deus. Ela então teve um feriado e me chamou para ir para um sítio com eles. E foi ali que eu fiquei com o Bruno pela primeira vez. Nesse dia que enfim rolou, a gente passou o dia todo fazendo churrasco na beira da piscina. Até que ela ficou muito com a bebida, Bruno pediu licença, falou que levaria ela para dormir, que eu poderia ficar à vontade, pois tinha carne, bebida, eu podia ficar ali. Depois de meia hora que Bruno tinha levado a Áurea para dormir, ele desceu e já foi falando que finalmente ele tinha conseguido fazer ela dormir, que sempre que ela bebia era a mesma coisa, que ela não sabia beber, e que agora ela tinha dormido e que só levantaria no outro dia. Percebi que aquilo era um indicativo, que algo ia rolar entre nós. E ele perguntou se eu topava fazer uma sauna. E eu nunca gostei muito de sauna, né? Mas, já que o convite era para fazer ao lado dele, eu aceitei na hora. Entramos na sauna e me posicionei numa posição que ele tinha uma visão privilegiada para mim. Logo percebi que ele estava então tendo
Como eu já estava bem soltinha, né? Eu fiquei fazendo ali caras e bocas para ele. Eu tava muita vontade de ter aquele homem. Isso foi o ponto partida para Bruno tomar iniciativa e se sentar ao meu lado. E ali ele me deu um beijo, mas ele falou assim: vamos para fora, porque se a Áurea acordar a gente consegue ver ela. Fomos então para trás da churrasqueira e ali mesmo aconteceu. Depois desse dia eu comecei a ficar com o Bruno várias vezes, e a maioria das vezes era na casa de Áurea ou mesmo lá no sítio, pois sempre ela me chamava para ir com eles. Só que depois de um tempo eu comecei a trabalhar numa loja do shopping, que era raras as vezes que eu tinha folga nos finais de semana. Então me afastei de Áurea e com o tempo também fui perdendo o tesão que eu tinha em Bruno. Fomos nos afastando até que terminamos. Mas nesse meio tempo, antes de eu terminar com o Bruno, comecei a me envolver com o Acácio, dono da loja que eu comecei a trabalhar. Só que Acácio até então não tinha chamado em nada minha atenção. Um sujeito bem feinho. Até que umas colegas que já trabalharam na loja há mais tempo começaram a mexer comigo. Falaram que Acácio quase não tinha o costume de ir naquela loja. E depois que eu comecei a trabalhar lá, ele ia todos os dias. Até que um tempo depois, no final do expediente, eram 10 da noite, horário de fechar, Acácio apareceu na hora e as outras funcionárias até estranharam, pois ele nunca tinha chegado lá nessa hora. Quando sobrou só eu e ele falou que estava querendo falar comigo, pois tinha surgido uma vaga de gerente numa outra loja dele, que ele estava querendo transferir a gerente da loja que eu trabalhava para essa outra loja, que era uma loja com mais movimento e que me daria oportunidade como gerente nessa loja que eu trabalhava. Falei que eu tinha me adaptado muito bem na empresa, que eu adorava as meninas ali, que eu estava amando trabalhar na loja, que para mim seria um prazer assumir a gerência, mas que eu achava que as outras meninas que tinham mais tempo de casa iam ficar chateadas. Ele disse que não se importava com isso, pois o dono era ele e ele que tinha que decidir o que era melhor para os negócios dele. E ele então falou que no outro dia era para eu ir para o shopping, que ele ia fazer uma reunião com a gerente de lá sobre esse remanejamento, né? No outro dia, por volta das 4 da tarde, ele me ligou e falou que já tinha resolvido tudo. Pediu que eu passasse no escritório dele depois das 6 e assim que eu cheguei lá vi os funcionários do RH indo embora. Ele me perguntou se eu estava com pressa, eu disse que não. Perguntou se eu podia dar uma volta com ele em outras lojas que ele tinha em shoppings diferentes e a gente aproveitava para conversar sobre minha nova função. Me levou num restaurante chiquérrimo. A princípio fiquei até com vergonha, pois eu estava com uma roupa normal. Quando sentamos na mesa, ele pediu uma bebida, começamos a conversar. Assuntos que nem eram relacionados a trabalho. Ele começou a me contar que era casado, que a esposa sofria de depressão e que isso tinha afetado muito o casamento deles. Que ele já não sabia mais o que fazer, pois tudo que ele fazia para agradar não dava certo. Disse que realmente era difícil entender, ainda mais ela tendo um marido tão simpático quanto ele. Ali ele deu um sorrisinho. Ai, como o homem é burro, né? Ali ele deu um sorrisinho maroto e sentiu que eu tinha dado uma abertura. Bom, depois que eu elogiei ele no meio da conversa, ele começou a ficar mais soltinho. Me disse que no início da outra semana estava indo para uma feira de exposição em São Paulo e que ele negociava produtos para a loja. Me disse que sempre a esposa dele ia, mas como ela estava depressiva, ela não iria. Perguntou se eu topava ir com ele, como funcionária, claro. Falei que adoraria. Daí na outra semana fomos para São Paulo. No primeiro dia a gente estava lá, a gente ficou juntos pela primeira vez. Saímos para jantar e no final da noite acabei indo para o quarto dele. E depois desse dia estamos juntos há 3 anos. Com 2 meses que a gente estava junto, ele alugou um apartamento para mim. Com menos de 1 ano ele me deu um carro zero. Todo mês ele me ajuda financeiramente. A Cássio por diversas vezes já me disse que pensa se separar dela, pois não aguenta mais viver ao lado de uma pessoa depressiva. Para ser sincera, Dani, eu torço para que ele não se separe. Pois mesmo ele me dando tudo de bom, eu não quero morar com ele. Mesmo ele indo para o meu apartamento com muita frequência, eu não quero perder minha liberdade e curtir a vida que eu tenho. Ele é péssimo na cama. Bom, gente, homem é burro mesmo. Claro que eu fico com outros carinhas. Geralmente são homens descomprometidos. Sinceramente, eu não consigo nem achar graça. Eu não gosto de ficar com alguém que não tem ninguém, sabe? Eu fico pensando, por que esse cara tá solteiro? Ele deve ser muito ruim pra estar solteiro. Depois que comecei meu caso com a Cássio, eu mantive o meu relacionamento com o Bruno por um tempinho.
Mas, como eu já disse, me afastei dele. Além de eu não ter paciência para fingir que eu era amiga de Áurea, eu acabei mudando para a academia mais perto da minha casa. E aos poucos a gente se afastou. O professor Laércio, eu fiquei com ele por um tempo, ele também me ajudava sempre com uma graninha. Mas nem se compara ao que a Cássio me dá, né? Só que a esposa do Laércio acabou descobrindo umas conversas no telefone e ela seguiu ele e pegou um dia a gente junto. Dani, essa mulher me desrespeitou e começou a me xingar de tudo quanto é nome na frente de todo mundo do restaurante. Pegou um copo de suco e jogou na minha cara. Fiquei muito indignada. Foi um dos piores dias e humilhações que eu passei na minha vida. Depois disso eu resolvi terminar com o Laércio. Até porque eu já estava desfrutando do que a Cássio me proporcionava. Eu não preciso de migalhas que Laércio me dava com aquele salário de professor. Bom, Dani, eu tenho certeza que algumas alistas aqui vão ficar com raiva. Vão falar que eu não presto por eu me envolver com homem casado. Mas eu duvido que alguma delas, se tivesse essa oportunidade, não ia se envolver. O povo gosta de pagar de politicamente correto, mas tenho certeza que a maioria aqui, se tivesse uma oportunidade, iria correndo. E aquela mesmice com os maridos delas, brincando de papai e mamãe... Gente, fica esperta, tá? Porque sempre tem uma mulher para oferecer um pouco mais pro seu marido entre quatro paredes. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Dani, eu ainda teria outros casos de outros homens casados. Eu já me envolvi com muitos. Mas a história ia ficar muito longa. Então eu vou ficar só nesses aqui. Um beijo pra você e pra todas as meninas.